Agora vamos responder aqui algumas perguntas interessantes. Como lidar com o fumo nos dias de hoje? O fumo sempre foi um tóxico e quem continua usando, depois que sabe o que ele faz, assume o karma da autodestruição. E o karma da autodestruição é um dos mais graves. E o mesmo é válido para o uso do álcool como bebida, não é só do fumo. A psicologia oficial, essa que é adotada e ensinada, não é uma psicologia espiritual. A psicologia espiritual é a psicologia da alma. E a psicologia oficial não é espiritual. A psicologia oficial, que se saiba, é uma psicologia material. Então, para a psicologia oficial, por exemplo, se disser não fume, não beba, está reprimindo. Mas nós não temos nada a ver com psicologia oficial. Nós temos a ver com a psicologia espiritual. A psicologia espiritual é conhecida através do Tratado sobre os Sete Raios, que são vários volumes ditados pelo tibetano para Alice Bailey. E lá no Tratado sobre os Sete Raios, existem 2 volumes chamados Psicologia Esotérica. Então ali está a psicologia espiritual, que é também o uso dos raios, o estudo dos raios, de todas as energias. Parece que está profetizado que na nova Terra haverá a psicologia espiritual. Hoje a psicologia espiritual está em voga só em alguns que estão no caminho. E outros que estão no caminho e adotaram em parte, mas não completamente. E nós não precisamos ter muito senso de culpa, porque a humanidade não está ainda madura para a psicologia espiritual. Não está madura nem para outra. E para a psicologia espiritual, a humanidade não está madura. Então, essa psicologia esotérica, todos esses volumes que foram escritos, isso é para muito poucos. Mas aqueles que quiserem ir se adiantando, aqueles que quiserem ir desenvolvendo essa semente no seu próprio interior, podem já ir se informando a respeito disso. E uma pessoa está perguntando se a transmutação é inevitável em um processo evolutivo. Sim, o processo evolutivo tem algumas etapas. A primeira etapa do processo evolutivo consciente é quando nós assumimos a nossa purificação. Então, a purificação nós assumimos. Quando já somos conscientes, assumimos a purificação. Porque a vida da superfície não é uma vida purificada. A vida da superfície é uma vida muito poluída em todos os sentidos. Então, você, quando assume a sua purificação, esse é o primeiro estágio. Quando a sua purificação nos 3 corpos, no corpo físico, etérico, no corpo astral emocional e no corpo mental. Essa é a purificação que nós assumimos por nossa conta, no corpo físico etérico, no corpo astral emocional e no corpo mental. Quando nós assumimos essa purificação, a uma certa altura desse trabalho, a alma começa o trabalho de transmutação. Quem faz a transmutação não somos nós, conscientemente. Quem faz a transmutação é a alma. Mas a alma só começa o trabalho da transmutação depois que nós chegamos a um certo grau, com o nosso esforço, na nossa purificação.
Então, isso que se estava falando há alguns momentos de álcool e de fumo, isto faz parte do trabalho de purificação normal que nós temos que assumir. Enquanto a pessoa que sabe que fumo e álcool são poluentes, são venenosos para os corpos, e continua fazendo, nessa pessoa não pode começar o trabalho da transmutação. O trabalho da transmutação começa quando você está doado ao seu próprio trabalho de purificação. E como nós vivemos num planeta bastante poluído, e num planeta laboratório, onde muitas coisas se dão no campo da purificação, então nós podemos fazer o nosso trabalho de purificação até certo ponto. Depois, mesmo que queiramos, não podemos fazer. Eu, por exemplo, faço certos trabalhos de purificação, mas posso chegar até certo ponto que depois o ambiente não deixa, o ambiente não permite. Porque outras pessoas não estão fazendo o mesmo trabalho com a mesma intensidade. Isso acontece com nós todos. Então, quando a gente chega nesse ponto de ter feito tudo o que pode no trabalho de purificação e depois não poder continuar porque não é permitido ou porque não está sendo possível, então o trabalho de transmutação pode começar. Senão não começaria nunca. Mas aí o trabalho de transmutação não é feito por nós. Eu não posso, por exemplo, decidir que vou transmutar as minhas células. Não vou conseguir nada. Eu posso purificar as minhas células, mas não transmutar. Porque na purificação, as células continuam as mesmas, mas se tornam mais puras. E no trabalho de transmutação, que só pode ser feito pela alma, aí aquilo que resiste à transmutação, a alma pode substituir. A alma pode criar outra coisa ali. A alma tem esse poder. Então você faz um trabalho de purificação até onde é possível. Depois você não consegue mais. E aí a alma entra e pode começar a o ajudar naquela purificação ou começar um trabalho de transmutação. Então aquelas células dos nossos corpos que estão resistentes ou que por alguma circunstância não estão podendo ser purificadas, a alma pode transmutá-las. Isto é, a alma tem força suficiente para ir substituindo a substância daquelas células até que aquelas células sejam outras. Isto chama-se transmutação. Às vezes, a própria célula pode ser tão transmutada que ela fique sadia. Mas às vezes pode ser que tenha que ser substituída. E é só a alma então que pode fazer esse trabalho. Então, você não pode dizer que você vai trabalhar na sua transmutação. Você não sabe o que diz se fala isto. Você vai trabalhar na sua purificação. E aí, se isto for um trabalho verdadeiro e sério, se isto for verdadeiro, a alma começa a transmutação das células. E aí, se a alma começa esse trabalho da transmutação das células, o seu trabalho de purificação se torna muito mais fluente e se torna muito mais leve para você também. Porque aí você, em certos momentos, você assiste, né, os seus corpos se transformando. Mas aí é a alma que já está transmutando. Está claro isso? Então, todos nós, obviamente, precisamos de purificação, obviamente. Mas precisamos também muito de transmutação. Agora, esse termo transmutação é usado também num sentido mais adiante, num sentido mais avançado. Assim como a alma
vai transmutando as nossas células, né? A mônada, ou o regente da mônada, pode substituir a mônada e a alma. Ou pode substituir só a alma. E isto chama-se transmutação também. É uma transmutação num sentido mais amplo e mais profundo. Usava-se muito, até alguns anos atrás, transmutar certos indivíduos por algum tempo. Isso estava sendo usado há anos atrás. Mas depois isto foi suspenso e a hierarquia não está mais fazendo isso. Mas até alguns anos atrás, quando a hierarquia via que uma alma ou uma mônada, um ser interior, precisava de uma ajuda, porque tinha uma tarefa no futuro, que ia necessitar dele num outro estado, sem que ele desencarnasse. Então, a alma ou a mônada deste indivíduo era retirada e entrava uma outra no lugar, enquanto aquela que saiu fosse fazer algum estágio. E quando ela estava já preparada para os acréscimos que ia haver na sua vida de serviço, então ela voltava e aquele que estava ocupando se retirava. Isso foi um processo que se usou até pouco tempo e que Carol Parrish descreve em um dos livros dela. Descreve isto com todos os detalhes que aconteceu com ela. E no livro Sinais de Contato também tem uma experiência narrada nesse sentido. Mas esse tipo de transmutação, se houver isto hoje, é uma exceção, é muito raro, porque isso foi suspenso de uma maneira geral. Porque deu-se oportunidade a muitos seres que precisavam de estar mais preparados para assumirem certas coisas. E depois de um certo momento, as coisas já ficaram mais ou menos resolvidas, decididas, e agora voltou-se ao normal das coisas, com um pouco mais de ajuda, não? Dos planos interiores e internos. E uma pessoa pergunta, quando é que sabemos que estamos sofrendo ataques do plano astral? Ataques quer dizer forças involutivas que estão nos atacando. E quando sabemos que são do plano astral? O plano astral é o plano imediato depois do físico. De forma que no plano astral as coisas são como uma contraparte daqui, um pouquinho mais sutil. Um pouco mais sutil, mas no plano astral as coisas são mais ou menos como aqui. É por isso que nós precisamos nos purificar bastante, que é para quando desencarnarmos do plano astral também. Porque há muita gente que é tão apegada à matéria que desencarna do físico, fica no astral o tempo que precisar ficar e depois reencarna, voltando com o mesmo corpo astral e, portanto, com o mesmo corpo mental, isto é, com todos os vícios que tinha na encarnação passada e com todas as tendências que tinha na encarnação passada. Então nós temos que aprender a desencarnar completamente. A maioria não desencarna completamente. A maioria desencarna do físico, uma boa parte desencarna do astral e fica no mental, mas nem sempre desencarnam do mental. Então, os mais atrasados desencarnam para o astral e reencarnam dali. Os menos atrasados desencarnam do astral, mas não desencarnam do mental. E do mental voltam na próxima encarnação.
Isto se chama não desencarnar completamente. E a maioria não desencarna completamente e volta. Volta porque, inclusive, tem muitas ligações aqui. As ligações puxam, as ligações impedem que o indivíduo se liberte desses níveis. Mas, e também porque eles não têm aspiração a ir além do plano mental. Porque no plano mental existem estados meio paradisíacos de consciência. Então a pessoa, a alma, chega no plano mental e acha que está muito bem. Está num pequeno paraíso, no entender dela. Então ela acha que está num pequeno paraíso e não aspira a ir mais acima. Então esta alma volta a encarnar, não desencarnou completamente. Porque nós estamos desencarnados completamente é quando desencarnamos do físico, depois desencarnamos do astral, depois desencarnamos do mental. E quando desencarnamos do mental, aí estamos mais livres, mais liberados, para conhecermos estados mais além do mental. Pode-se dizer que existem graus de paraíso. O paraíso mais primário é aquele no alto mental. É aquele paraíso onde a alma se sente tão bem, tão satisfeita, que ali ela fica, esperando a reencarnação. Agora, além desses estágios, além desses estados muito avançados do plano mental, que chamam do paraíso das massas, as massas que vão para o paraíso vão para lá. Além disso, há estágios mais elevados. Nessas aparições de Maria, ela está dando a entender para aqueles que são interessados nessas coisas e, portanto, têm ouvidos para ouvir o que ela diz, nas entrelinhas, ela está dando a entender que ela pode nos atrair para estados mais altos. Quando Maria fala no paraíso, ela não está falando nesse paraíso comum. Ela está falando, parece que na sexta ou na sétima dimensão da consciência. Que isto é uma grande graça, nós termos um intermediário como ela para nos levar para lá. De forma que o que ela está oferecendo, nós não temos consciência do que é. Nós não temos, como não estamos ouvindo direito, parece que a gente não está muito atento, então a gente não é estimulado a perceber o que ela está falando. Porque ela não pode dizer para a humanidade, ela está falando para a humanidade normal, ela está falando para todo mundo. Ela não pode falar que existem vários paraísos e para onde ela está nos levando. Porque quem dera que a humanidade normal estivesse no paraíso normal. Quem dera. De forma que ela não pode acenar a essas coisas. Mas a energia que ela coloca e o ambiente, a aura da reunião que ela está promovendo, nos dá a entender do que ela está falando. Se a gente está aberto a sentir e a perceber essas vibrações. É por essas e outras coisas que nós teríamos que cuidar um pouco mais da nossa atitude nas aparições. Porque se nós, eu estou falando para pessoas que costumam cuidar bem das próprias atitudes, mas nunca é demais cuidar melhor. Por melhor que a gente esteja cuidando, de um certo ponto de vista ainda é pouco. Tanto assim que às vezes ela sugere, não? Que a gente seja mais isto, mais aquilo. E ela sabe muito bem o que está falando. Nós, infelizmente, não sabemos o que estamos ouvindo direito. Mas nós estamos com uma mediadora para nos levar para a sétima dimensão,
coisa que a humanidade normal nem sonha o que é. Isto que ela chama misericordiosamente de paraíso, porque paraíso é a palavra que nós todos entendemos. Então, nós temos esse caminho aberto e não tem porquê nós recebermos ataques do plano astral, a menos que essas entidades negativas que habitam o plano astral, porque o plano astral é habitado por muitas entidades negativas, a menos que essas entidades negativas tenham no seu programa dificultar a nossa ascensão. Mas quem tem uma purificação de sentimentos mais ou menos adiantada, não tem por que temer isso. A gente pode passar por esses ataques se a gente já é um ser em serviço, e aí as forças negativas têm como programa nos abater. Mas, enquanto nós não estamos em serviço nesse nível, nós não temos por que temer tanto o plano astral. Nós temos que ir fazendo a nossa ascese, temos que ir fazendo o nosso caminho, temos que ir purificando o nosso corpo astral, que é o nosso corpo de sentimentos. Temos que ir purificando isto, temos que chegar no mental, ir purificando o pensamento, para aí podemos usufruir totalmente dessa grande intermediária que está aqui disponível para nós, não sei até quanto tempo. Mas, então, é muito útil essa pergunta. A melhor coisa que se pode fazer é não ficar pensando nestas coisas e ficar tendo como meta estar o mais alto possível. Ter essa meta e cuidar de não se deixar levar pelas forças intermediárias que fazem todo o possível para nos manter presos nesta terra e nas coisas desta terra. Então, se a gente tem esta aspiração a estar no mais alto possível, então nós vamos fazer jus a essa intermediária que está diante de nós. Porque ela pode nos levar até a 7ª dimensão. E nós, como vivemos na 3ª, imagina com que oportunidade estamos tendo. E se nós podemos falar sobre os 10 mandamentos e mais especificamente explicar, honrar pai e mãe e não usar o nome de Deus em vão. Bem, os 10 mandamentos são a lei, a antiga lei, e que nós não vivemos até hoje. Porque nenhum de nós, em sã consciência, pode dizer que vive os 10 mandamentos. Nós vivemos um ou outro mandamento mais ou menos bem, mas nós não chegamos a viver os 10 mandamentos. De forma que a pessoa perguntar o que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é uma atitude inicial para nós chegarmos a honrar a Mãe Universal e o Pai Único. Nós não podemos amar a Mãe Universal nem o Pai Único antes de honrarmos pai e mãe aqui na Terra. Então, por isso que muita gente não compreende o que é honrar Maria, o que é honrar o Único. Não compreende porque aqui na Terra ainda está com esse assunto de honrar pai e mãe. Então, honrar pai e mãe terrestre é uma etapa do nosso desenvolvimento. E quem ainda não honrou o pai e a mãe terrestre, cuide de honrar o quanto antes, porque senão não tem forças, não tem energia para adorar, honrar a Mãe Universal e o Pai Único. É isto. Então, os 10 mandamentos, que até hoje nós não cumprimos, seria a base para que nós começássemos a entrar na evolução superior. Porque honrar pai e mãe aqui não é evolução superior.
Honrar pai e mãe aqui é a coisa normal, é o normal. Mas se você não fizer o normal, você não pode depois, enquanto não fizer o normal, enquanto você não cumprir aqueles 10 mandamentos, que aqueles mandamentos não foram criados por um intelectual e nem por um místico. Aqueles mandamentos foram impressos numa pedra em fogo. Então, aquilo é para ser vivido. Depois de vivido aquilo, é que nós vamos entrar nas leis superiores. Vamos entrar nos mandamentos superiores, que são coisas que a nossa alma tem que aprender, ou que a nossa mônada tem que aprender. Depende do nível de leis que nós teremos que viver. Mas os 10 mandamentos são o básico inicial e nós ainda não realizamos isso. Então, honrar pai e mãe aqui é a porta de entrada para você conseguir ter o direito espiritual de amar a Mãe Universal e de amar o Pai Único. Senão, mesmo que você queira, você não consegue. Bom, muitas mentes estão dizendo, mas meus pais já desencarnaram e eu sinto que não os honrei. Não tem importância. Honrar pai e mãe aqui pode ser a qualquer momento. Mesmo que seu pai e sua mãe já tenham desencarnado e que você não os veja mais, que eles estejam do outro lado do mundo, você pode honrá-los internamente. Você pode fazer tudo internamente. Não precisa que eles estejam presentes. Você faça internamente, faça isso junto à sua alma. Porque a sua alma encarnou, porque eles cumpriram uma tarefa física, e aí sua alma pode encarnar. Então você faça isso com a sua alma. A sua alma pode encontrar a alma deles, onde estiverem. Encarnados, desencarnados, isso é uma coisa entre almas. Porque foi a alma que foi trazida por eles, para eles. Então, vocês fazem isso na alma. Então, eu honro meu pai e minha mãe, esses que me trouxeram. Faça isso lá internamente, que é muito mais autêntico do que fazer aqui aparentemente. E o segundo, não usar o nome de Deus em vão. É outra coisa também que a gente precisa se lembrar. Esse som, Deus, em qualquer idioma, é mântrico. Isto é mântrico. Então, você pronunciar um mantra superficialmente, isto é como desgastar o mantra. Então, se nós sabemos tantos mantras e os pronunciamos superficialmente, pronunciamos automaticamente, nós estamos desgastando aquele mantra. Estamos desgastando aquilo. Nossa responsabilidade é muito grande. O nome de Deus nós não vamos desgastar, porque este nome tem uma força acima de qualquer outro mantra. Mas o nome de Deus não vai ser desgastado por você. Você é que vai se desgastar de não ter usado bem. Então aí, não usar o nome de Deus em vão é algo que nós precisamos fazer, em princípio por nós. Porque estamos desgastando o mantra básico. Porque não existe nenhum povo na Terra que não tenha uma noção de Deus. Eles podem chamar Deus de todos os nomes e podem acreditar em Deus de infinitas formas. Mas no fundo, eles estão fazendo o que nós fazemos quando fazem com os deuses deles. É que são mais primitivos. Mas não há quem não tenha isto como uma premissa. De forma que não usar o nome de Deus em vão é nos dizer, olhe, não desgaste aquilo que você vai precisar eternamente.
O que é a ambição esotérica e o que é a ambição espiritual? Tem uma diferença sutil entre essas duas coisas. Sutil. Aparentemente não há diferença, mas sutilmente tem. Ambição esotérica é aquela sede de poder espiritual. Ambição esotérica. Eu quero poder espiritual. Ele quer poder espiritual. E quem quer poder espiritual, sem ter chegado a contatar o poder, por próprio trabalho, por próprio esforço, por próprio mérito ou por graça de Deus. Então, quem quer este poder sem estar pronto, sem estar preparado, então isto chama-se ambição esotérica. Ambição espiritual é já querer antecipar alguns estados do plano evolutivo para si. Então, na ambição espiritual, você quer, por exemplo, ter um sonho completamente lúcido e claro antes de ter trabalhado os sonhos. Isso chama-se ambição espiritual. Porque se você não tem a paciência, se você não tem a vontade e se você não tem a disposição de ir trabalhando todas as noites os seus sonhos, você querer um sonho que realmente te guie, isso chama-se ambição espiritual. Porque você não está à altura de ter isto, porque você não se preparou. Então, ambição espiritual, por exemplo, é você, bom, eu quero ter uma visão, o que é que eu vou fazer? Eu não quero errar. Me mostre, me mostre. Isso é ambição espiritual. Como é que vai mostrar uma coisa se você não fez o que devia nem com a visão física? Se você está pondo os seus olhos na frente do que não presta, você quer ter visão interna? Você primeiro tem que educar os seus olhos físicos. Tem que saber o que faz os seus olhos físicos. E isso é muito sutil. Você, por exemplo, se usa os seus olhos físicos para ver só os defeitos de uma pessoa, você vai esperando pela visão espiritual. Porque enquanto a sua visão física não estiver educada, enquanto a sua visão física não estiver relativamente purificada, você não vai ter visão espiritual verdadeira alguma. Vai ter uma coisa comprometida, vai ter uma coisa de um plano intermediário. Que isso muita gente tem. Então existe sim uma diferença sutil. Ambição esotérica é uma sede de poder espiritual, não? E a ambição espiritual é querer antecipar estágios evolutivos que ainda não são para você viver. Como a ambição faz parte do DNA humano, nós não podemos esperar que sejamos perfeitos nessas coisas. Mas como se dizia no começo, é preciso que a gente comece a trabalhar, comece a se purificar. Depois, quando chega num limite, aí vem a ajuda. Aí vem uma ajuda e começa a transmutação. Essas perguntas, veja, foram feitas por pessoas diferentes, mas você vê que elas se ligam todas. Bem, agora aqui tem o que está incomodando muita gente. Abraçar o cristianismo, que ao longo da história explorou a humanidade com suas velhas imagens, velhos símbolos, velhas roupas, não é uma forma de retrocesso, visto que temos de buscar o novo em todos os aspectos para ancorar uma nova consciência? E se somos ecumênicos, por que não aprofundamos o budismo, o hinduísmo e outras religiões? Bem,
nós partimos do princípio que ainda não pusemos em prática sequer os 10 mandamentos. E não tendo praticado nem os 10 mandamentos, querer uma coisa além não é na lei da economia isso, e nem é na lei cósmica isso. Porque na lei cósmica a gente vai caminhando e vai subindo os degraus à medida que faz tudo o que tinha que fazer no degrau atual. Então na lei, a gente só vai subir um degrau depois que terminou a evolução no degrau anterior. De forma que, se os nossos instrutores estão nos trazendo imagens, símbolos, roupas, isto não é uma forma de retrocesso. Isto é para complementar o que nós deixamos de fazer nos ciclos anteriores. Então, a misericórdia cósmica está nos trazendo tudo isto junto agora como síntese de tudo aquilo que nós não praticamos corretamente nem direito nas vidas anteriores, como nós não praticamos até hoje os 10 mandamentos. Então, não é uma forma de retrocesso, é uma forma de você se atualizar dentro dos seus débitos. Agora, por exemplo, já que nós temos que usar imagens, roupas e símbolos, então, se nós já temos um pequeno preparo nisso que seja, nós vamos usar essas roupas, esses símbolos e esses aspectos numa outra dimensão. Nós não vamos usar uma imagem como uma pessoa usa quando vai na igreja, por exemplo. Não, que ela vê ali uma pessoa, ela vê ali um ser. Não é isso que foi proposto para nós com as imagens. O que foi proposto para nós com as imagens as imagens para nós não é como as imagens que estão nas igrejas. As imagens para nós são uma porta dimensional. Uma porta dimensional. O que quer dizer uma porta dimensional? Como as portas dimensionais não são visíveis para todos, é um ou outro que vê uma porta interdimensional, nós não vemos normalmente. Então você precisa de ter diante de você uma porta dimensional para passar para um outro nível de consciência. Então a imagem para nós não está colocada como a imagem que está colocada para os fanáticos e nem para os supersticiosos. As imagens estão sendo colocadas para nós como portas dimensionais. Então, quando eu estou olhando para aquele quadro, eu não estou vendo o que todo mundo vê. Eu estou olhando para aquele quadro e estou entrando em contato com aquilo que aquele ser representa. Então, ele, estando figurado aí desta maneira, ele representa uma coisa que não está aí, hein? Ele representa uma coisa. E eu vendo isso que está aí, porque não posso deixar de ver, está claro aí, eu tenho que me comunicar com aquilo que ele representa. E se eu quiser me comunicar com aquilo que ele representa, esta imagem me serve de porta interdimensional. Mas não é olhando para aí, fazendo um pedido e se benzendo, isso é como todo mundo faz. Eu tenho que saber na minha consciência o que isto representa, o que ele representa, o que esse ser representou na encarnação que ele teve como José. O que José representou? É isto que tem que evocar em mim. E eu vendo então este símbolo, pois é um símbolo, né, do que foi José. Eu vendo este símbolo,
E se eu quiser ser aquilo que ele representa, isto é a porta dimensional para mim. Porque aí entra a devoção, entra o afeto, entra o amor, entra a aspiração, e esta é a porta dimensional. Claro que um vidente não precisa disto. Um vidente não precisa disto. Um clarividente, muito menos. Mas nós parece que precisamos. E precisamos muito dessas portas dimensionais. Então, de acordo com a tarefa que esses seres tiveram, nesta encarnação na qual eles são representados, conforme a tarefa que eles tiveram, é aquilo que nós teríamos a aspiração de concluir, de fazer, de atuar. Então, este símbolo seria a porta dimensional. Porque este símbolo é, inclusive, energizado por milhões de almas que o usaram nas suas devoções. Então, se você está diante de um quadro que representa Cristo Samana, você está diante de um símbolo que foi energizado e vivificado por milhões de seres que realmente o adoraram. Então, é uma porta dimensional poderosíssima. Então, nós precisamos de nos instruir antes de começarmos a rejeitar e fazermos comentários superficiais diante de certas coisas. Porque quando Maria tem dito que seria bom que nós fôssemos ecumênicos, é porque nós necessitamos da sabedoria que existe espalhada por todas as religiões que jamais apareceram. Então, como uma religião ou com uma teoria não está sendo suficiente, porque para começar nós não cumprimos nem os 10 mandamentos. Então temos que ser ajudados de toda forma para chegar em algum ponto além daquele que estamos. Então, ela pede ecumenismo. Ela pede ecumenismo, isto é, pede que nós tenhamos a capacidade de respeitar e de compreender aquilo que cada religião que jamais existiu tem lá que nós ainda não atingimos. Porque toda religião tem a sua meta. As religiões não são todas iguais, não. A religião é uma só. Nós sermos religiosos, estamos vendo aí um conjunto unido de religiões. E cada uma pode ter o que nos ensinar. Mas isso, cada uma ter o que nos ensinar, portanto, dentro do ecumenismo que nos está sendo estimulado a estudar, precisava que a gente entrasse nesta crise e que tivesse com esta crise bem madura para depois vermos o ecumenismo. Porque isso que nós chamamos de religião, isto é uma forma que a humanidade necessita para estar diante de níveis sobre-humanos. Sem religião não estaria. E quem é capaz de estar focalizado em níveis sobre-humanos sem ter religião, é porque já teve religião e já viveu alguma religião em vidas anteriores. Então, nós precisamos realmente, assim como precisamos revisar os nossos débitos com os 10 mandamentos, precisamos também revisar os nossos débitos com as religiões que nós conhecemos. Porque aí vamos, eventualmente, entrar em contato com aquelas vidas que nós tivemos,
Porque muitos aqui já tiveram todas as religiões, sabe? Quem teve 30, 40 encarnações, praticamente teve todas as religiões. Mas é preciso que a gente refaça este fio para a gente recolher ali aquilo que era essencial e, ao mesmo tempo, ver o que devemos para os 10 mandamentos. Porque aí temos uma base consciente para poder entrar num caminho, como Madheshimani chama de caminho superior. Porque outro dia nós ouvimos que estamos no caminho secundário. Não é? Nós ouvimos isto aqui? Que estamos no caminho secundário. No caminho primário não estamos mais, porque no caminho primário não se fala dessas coisas. Então estamos no caminho secundário. E esse caminho secundário tem muitas coisas que nós temos que viver nas leis. Leis que conhecemos são para ser praticadas, não são para ser uma teoria. Mandamentos de Deus, como foram chamados, isto é para ser vivido. Isto é parte do caminho primário, E se nós estamos no secundário, teríamos que ter uma decisão para recuperarmos todo esse material que ficou um pouco disperso na nossa consciência. E vocês também devem se lembrar que as hierarquias estão tocando sempre na mesma tecla. Humildade, 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 humildade. Vira e mexe, humildade. Parece que vai falar da 7ª dimensão e diz humildade, volta lá para baixo, humildade, porque esta é a base que nós precisamos. Então, humildade. Nós precisamos de humildade para, no nosso caso, recapitular. Porque certas coisas são recapitulação. Dizer o que quer dizer honrar pai e mãe, isto é recapitulação. Isto não é novidade para ninguém, isto é recapitulação. O nosso orgulho nos levou a achar que isto não tem importância. E agora vive dizendo, Maria, Mãe Universal, você e a sua mãe terrestre, o que você fez dela? Veja como esses seres são misericordiosos. Não falam assim conosco. Eles têm fé dentro deles que nós chegaremos lá. Chegaremos lá através do amor. E esses que estão se manifestando para nós são todos, indistintamente, seres de amor. Seres de amor. Antuak, que é o nosso fundador, e se não fosse Antuak, isto aqui não existia, Antuak, misericordiosamente, está ressuscitando São José, que foi uma encarnação dele, porque ele está achando que nós vamos entrar por aquela porta mais facilmente do que estamos entrando pela porta que ele apresenta agora. Então, Antuak já viu que usemos São José, que é ele mesmo. Usemos São José, porque aí, quem sabe, ele pode estar mais avançado conosco, como Antuak de hoje. Mas enquanto estivermos tratando de certos assuntos, o Antuak de hoje está aguardando, está esperando. Está esperando que a gente esteja um pouquinho mais humildes para podermos receber certas leis. Porque ficar conhecendo uma lei e não segui-la é uma responsabilidade kármica muito grande. E nenhum ser de luz vai nos trazer uma coisa avançada sem que ele veja que nós vamos absorver aquilo e vai ser bom para nós. De forma que, se nós estamos ainda falando das coisas que estamos falando, ou estamos recapitulando, ou estamos tendo uma nova oportunidade de ser o que deveríamos ser. Isto é, viventes das leis.
E eu não estou com isso ofendendo ninguém, espero. E não estou com isso me pondo num grau diferente de ninguém. Eu estou me incluindo nisto. Estou me incluindo nisto. Como vocês esperam que estejam se incluindo nisto, que é para a gente humildemente ir estudando coisas que ou precisamos recapitular ou que precisamos definitivamente assumir. Porque senão, esta Mãe Universal estará aqui sem poder fazer por nós tudo aquilo que está no poder dela. E isso também é válido para Cristo, não é? E é válido para todos aqueles que estão até agora nos guiando. Inclusive para Muriel. Muito bem. Então, quarta-feira, prosseguiremos, né? Nós temos aqui esta questão do ecumenismo, que amadurecer um pouquinho. Temos a questão de umas cartas que Paulo de Tarso escreveu e que nós precisaríamos usá-las um pouco para compreender certas coisas. E temos também de fazer algumas considerações sobre Figueira, porque Figueira é algo que a gente compreendeu até certo ponto, que se dispôs a viver até certo ponto, mas Figueira tem algo mais para nos mostrar, tem algo mais para nos oferecer, não? Mas nós precisaríamos, tocando a mesma tecla que temos ouvido nas aparições, sermos humildes, um pouco mais humildes. Com isso não quer dizer que a gente esteja fora do caminho, não, porque orgulho é uma coisa que faz parte da humanidade. E dizem os que têm conhecimento esotérico que o orgulho nos acompanha até o fim. Até o fim quer dizer, até os santos ainda têm orgulho. Eu não sei como é isso, porque não sou santo, então não sei até que ponto um santo ainda tem resto de orgulho. O que dizem os cientistas esotéricos é que o orgulho nos acompanha até o fim. Até o fim. Então, não pense que alguém não é mais orgulhoso, porque o orgulho nos acompanha até o fim. É só lá na última das últimas encarnações que ele parece que cede. E assim mesmo nós passamos para o lado de lá achando que faltou fazer alguma coisa. Este é humilde. Esse é humilde. Muito bem. Muito obrigado. Desculpem alguma coisa. É inútil pedir desculpa, inútil pedir perdão, mas é bom às vezes. Desculpem alguma coisa e até quarta-feira.